Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e hoje nós temos uma dica de filme, Um Lugar para Todo Mundo. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e já deixe o seu gostei. Um Lugar para Todo Mundo é um documentário de Oliver Bernier, é um documentário que está na Globoplay, pelo canal GNT. O título em inglês é Forget Me Not, Não Me Esqueça. E esse documentário foi produzido, então, por Oliver Bernier, contando a história de inclusão do seu filho de 3 anos no sistema de ensino do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Por que eu trago, então, este documentário como dica de filme? Porque no início do mês de setembro, nós fizemos uma live aqui no canal, onde eu entrevistei a mãe de 2 crianças com autismo e essas 2 crianças tiveram trajetórias diferentes em relação à sua escolarização. E também com a professora de educação especial falando um pouco sobre esse processo. Então, apesar do documentário falar da inclusão de uma criança com trissomia 21, com síndrome de Down, eu acredito que é muito interessante nós podermos refletir sobre essas questões relacionadas à inclusão, pensando como que isso acontece em outros países, e aí pensando também nessas diferentes possibilidades, nas dificuldades que são enfrentadas pelas famílias das pessoas com deficiência, apesar de ser autismo ou não. Então a ideia é fomentar um pouquinho mais esse debate que é bastante atual, né? Então o primeiro ponto que eu trago em relação a esse documentário, ele inicia pelo exemplo de uma instituição que era uma escola estadual, Willowbrook, lá nos anos 70. Então ele traz essa escola que foi fechada na época, foi um escândalo nos Estados Unidos, horrorizou a todas as pessoas, pela forma como as crianças e jovens eram tratados nesse lugar. A única coisa que não era uma escola, né? Eles não tinham qualquer atendimento às suas necessidades mais básicas, né? Eles ficavam nus, soltos por um espaço amplo, comendo com as mãos, era algo realmente muito chocante e que a maior parte dos americanos desconhecia esse entendimento, esse debate, né? Então, essa escola foi fechada e aí se ampliou então os debates em relação aos direitos civis das pessoas com deficiência e na época várias pessoas se mobilizaram em relação não só aos direitos à escola, mas aos direitos civis também de inclusão social, de mudanças arquitetônicas, no caso lá nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso motivou a construção de leis, que foi resultar então só lá em 97. Vocês vejam, né, que foi lá na década de 70 que aconteceu tudo isso, e só lá em 1997 que o presidente Bill Clinton então sancionou a Lei Federal de Educação Especial. Então eu falo tudo isso porque aqui no canal a gente também tem uma outra dica de filme, que é o Crip Camp, Revolução pela Inclusão. Vou deixar aqui no sugerido para vocês darem uma olhada. E nesse documentário do Crip Camp fala muito, tá no Netflix inclusive, fala muito sobre esse início de debate dos direitos civis nos Estados Unidos, principalmente pela pessoa da Judith Hillman, que foi uma ativista na época, uma moça com deficiência física e que mobilizou todas as pessoas, e aí conta essa história que é muito bacana, né? Mas eu dei toda essa introdução para falar exatamente dessa busca do Oliver Bernier e sua esposa por incluir o menininho, né, de 3 anos nesse universo, então, da escolarização. Então, nos Estados Unidos, a partir dos 3 anos, a criança passa por uma avaliação, criança com deficiência, são diversos protocolos que são aplicados, e aí existe um conselho que decide o destino dessa criança, se ela vai ou não para uma escola comum, dá uma recomendação, como eles dizem, né? E a recomendação, então, não é a que a família gostaria, e a família, então, luta e busca a recomendação do ensino comum. E por esse processo, por esse documentário, ele vai trazendo outras crianças com síndrome de Down, de diferentes faixas etárias, e a luta das suas famílias. Então lá, por exemplo, existe a opção de educar em casa. Então tem um dos casos que mostra que a família optou por educar essa criança em casa.
Um outro ponto que eu chamo, né, a atenção é do receio da avaliação. Então, o documentário é muito bonito porque vai mostrando a expectativa da gestação, todo aquele processo do diagnóstico e a ansiedade da família em relação a essa avaliação e de decidir o que é melhor para o seu filho. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante de se colocar, porque todas as famílias ficam muito inseguras em relação a qual a melhor decisão. E isso, inclusive, na live, a Jandira Rocha, que é a entrevistada lá, a mãe do meu aluno, ela coloca muito essa dificuldade na decisão do que fazer, né? E o documentário também traz isso. Então, eu acho interessante pensar qual escolha fazer, né? Qual a melhor abordagem para trabalhar, então, com o meu filho. E a importância de se pensar não só nesse processo de avaliação, mas também na família estar acompanhando isso junto aos terapeutas, na escola, e estar a par de qual o planejamento, então, dessas instituições escolares ou terapêuticas para o trabalho com o seu filho. Então, a importância desse plano terapêutico e desse plano de educação individual, né? Um ponto a destacar é o que aparece no documentário também, de que um dos meninos que o documentário retrata, né, que é o Aiden, o Aiden, ele estava incluído, então, da educação infantil ali até o Fundamental 1, ele teve a sua inclusão, ok, né? Então, o problema se deu quando entrou no Fundamental 2. Então, aí o Estado fez uma recomendação que ele fosse, então, para uma escola especial. Lá no estado de Nova York, vocês sabem que nos Estados Unidos existe uma lei federal, mas os estados têm muita autonomia em relação às suas legislações, inclusive a educacional. Existe um que eles chamam de distrito, que é o Distrito 75. Nesse Distrito 75 se localizam, então, as escolas de educação especial. Isso já é um ponto extremamente negativo, porque nos Estados Unidos tem muita cultura de que as crianças elas estudem em escolas dentro da sua comunidade. Isso enriquece, né? Porque todas as pessoas da comunidade conhecem as crianças, enfim, que estão inseridas nas escolas. A partir do momento que a criança mora num determinado distrito, tem que se deslocar para um distrito diferente, ela já perde as referências da sua comunidade. Além das escolas especiais lá não terem, por exemplo, educação física, artes, né? Então, tem muitas críticas em relação aos métodos e as abordagens que são feitas lá nesse Distrito 75. É o que apavora mais as famílias, né? Então, isso é um problema que a gente percebe muito aqui no Brasil também. Às vezes acontece a inclusão no ensino comum, na educação infantil, e os problemas ou começam ali na entrada do ensino fundamental 1, no período de alfabetização, ou lá na entrada do fundamental 2, lá no sexto ano, né? Agora com o ensino de 9 anos. Então, por que isso acontece, né? Acho que é uma reflexão para nós, professores, fazermos em relação a isso. Isso acontece, um dos pontos que me chama a atenção é exatamente pelo objetivo da escola, né? Então, o ensino tradicional, ou a criança aprende ou não aprende, né? Ele é muito pautado em provas, que vão testar os conhecimentos daquela criança, eles tentam unificar o máximo possível e nivelar esse ensino. E aí isso dificulta muito o acesso das crianças com deficiência. Então, existe desde a pedagogia crítica, existe todo um movimento para que se olhe individualmente para esse aluno e se parta das possibilidades desse aluno, né? E não de um objetivo X que o educador queira chegar, né? Mas sim da possibilidade de cada um, entendendo que cada aluno é único, independente de ter ou não deficiência. Por isso que nós vemos, às vezes, as escolas comuns com muitas dificuldades em relação aos alunos com as dificuldades de aprendizagem, e não deficiência, mas algumas dificuldades, algumas barreiras de aprendizagem. A escola comum já não dá conta disso. Então, vamos pensar nos alunos autistas, que tem outras questões mais profundas, outro tipo de planejamento. Outro ponto para a gente fechar, então, para não ficar muito longo aqui a nossa dica de filme, é uma dica de filme, mas eu sempre trago algumas informações a mais, assim, para a gente pensar sobre isso, para preparar vocês para assistirem também o documentário,
é que lá pro finalzinho do documentário ele fala de uma possibilidade, que é uma escola no estado de Massachusetts, uma escola pública de Massachusetts, que traz uma pedagogia por vivências, né? Eles trabalham com grupos com estações de trabalho, com um grupo de crianças grandes, e eles recebem todo tipo de criança, né? Eles não escolhem os alunos, né? Então tem alunos com e sem deficiência, inclusive 40% do alunado tem deficiência, sendo que 18% de moderado a grave. Mas eles colocam muito essa ideia de uns aprenderem com os outros e da convivência, dessa construção de uma inclusão não só escolar, mas também social. E que essa criança que não tem deficiência, convivendo com esse aluno que tem deficiência, ele vai ser um adulto diferente, vai pensar muito diferente sobre isso, né? Que é uma prerrogativa aí da inclusão total, né? Mas nós temos que pensar isso com muito cuidado, né? Com muito... O debate realmente é bastante difícil, e por isso eu recomendo também vocês assistirem a live do início do mês. O link vai estar na descrição desse vídeo. Porque a escola especial, fundamental especial, né, ela também pode ser um espaço de escolarização, ela pode ser um espaço transitório, né? Claro que não é o ideal é que todas as crianças estivessem incluídas, mas nós temos que olhar para o nosso sistema de ensino e como as coisas estão acontecendo agora, né? Então tem alguns alunos que têm necessidades realmente muito específicas e que talvez num primeiro momento precise, né, passar por um espaço um pouco mais, eu não gosto de usar essa palavra segregado, né, mas um pouco mais exclusivo, digamos assim, individualizado, né, porque também tem direito à escola e a um espaço pedagógico adequado e eficiente. Acho que o compromisso de cada educador, a gente tem que ter um compromisso ético com o conhecimento do nosso aluno, com o aprendizado do nosso aluno, né. Então fica a dica, Um Lugar para Todos no Globoplay, no canal GNT, para quem quiser saber, entender um pouquinho mais e se posicionar em relação à inclusão. Então, muito obrigada, nos sigam nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, @Corpo e Autismo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.